Agora, com relação aos cálculos, pessoal, eu irei mostrar aqui para vocês, né, um esquema que eu produzi com a definição básica sobre força de atrito e também as fórmulas, né, trabalhando a questão das incógnitas que de fato nós iremos utilizar para estar calculando aí a força de atrito ou qualquer outra informação relacionada à fórmula da força de atrito, ok? Então, pegando aqui, né, no caso o esquema, tá? Nós vamos ver a definiçãozinha aqui da força de atrito, onde diz que a força de atrito, né, é uma força de contato entre as superfícies, né, que se opõe aí, no caso, ao movimento. Então, eu já havia comentado essa definição para vocês, né, que a força de atrito é essa força mesmo de contato, né, entre a superfície de dois corpos ali unidas, ligadas uma à outra, na qual uma vai opor o movimento da outra, ou seja, vai dificultar o movimento da outra, tá certo? E aí, consequentemente, nós vamos ter aqui, né, as informações necessárias que vão conter aí na fórmula para a gente calcular a força de atrito, ok? Tanto estática, tá, como cinética, ok? Então aqui a gente tem o FAT máximo, que no caso é a força de atrito máxima, aquela que você vai ter que empurrar, né, bastante, aplicar bastante força para que de fato o objeto ele, né, consiga se movimentar, né? Essa sua força de atrito máxima, no caso, ela vai ter que ser uma força bem maior comparada à força de atrito, né? Você precisa superar essa força de atrito, porque é para você colocar o corpo ali em movimento. Então, eu falo em FAT máximo, você associa a força de atrito, tá? Estática, ok? Bom lembrar aqui. Aqui a gente tem esse Mzinho aqui que corresponde justamente, né? Esse Mzinho alongado é o coeficiente de atrito, que aqui nós vamos estar vendo justamente aí o tanto de resistência que esses corpos estão aí colocando, né? Estão tendo, no caso, para se movimentar, né? Então a gente vai, o coeficiente de atrito, você associa a resistência que o corpo ali vai estar sofrendo para que de fato ele se movimente, ele entre em movimento. E aqui nós temos esse Nzinho que corresponde à força normal, e a força normal ela está associada justamente aqui, né? A essa força de contato, essa força de união entre os corpos, tá certo? Calcular a força, descobrir, no caso, a força de contato, você vai precisar de quê? Da massa, tá? Do corpo, ou seja, a quantidade de matéria, e você vai precisar também aí da gravidade, certo? Que no caso, né, 9,8, a gente vai associar a gravidade da Terra, a gravidade que a Terra impõe aí sobre os demais corpos, ok? Passando para cá, nós vamos ter, né, a representação da fórmula mesmo já montada. Então, FAT máximo, tá? Força estática, força de atrito estática é igual ao μ, que é o coeficiente de atrito estático, esse Ezinho aqui representa o estático, vezes N, que no caso é a força normal. Logo abaixo nós temos aqui a fórmula da força cinética, que é o FATC, tá? Que corresponde à força de atrito cinética, na qual o corpo ele já está em movimento, então você não precisa estar impondo ali muita força sobre o objeto para que ele possa se movimentar, tá certo? Aí tem o Mzinho C, tá? Que corresponde ao coeficiente de atrito cinético, esse Czinho corresponde ao cinético, vezes a força normal, ok? Então essas são as informações, tá? Com relação à definição da força de atrito e também a fórmula, né? As incógnitas necessárias que a gente precisa, as informações necessárias que nós precisamos saber aí para obter a força de atrito estática ou cinética, né? Quais informações nós necessitamos ter numa questão, como nós podemos fazer também para descobrir, ok? Lembrando que esse esquemazinho eu irei colocar, né? Deixar a foto, tá? Durante a aula, depois da videoaula, para que vocês possam montar esse esquemazinho no caderno de vocês para facilitar a compreensão, o entendimento, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Lembrando que essa força de atrito, ela está associada, né, àquela mesma situação lá de Newton, tá? Da terceira lei de Newton, ação e reação, um vai num sentido, o outro vai no outro, né? A
a sua força, quando você vai movimentar o objeto, você impulsiona numa direção, e a força de atrito, a força que impede o corpo de se movimentar, ela vai em outra direção, em outro sentido. Então é um efeito de ação e reação também que acontece aí, tá? Nas forças de atrito, ok? Lembrando também que a força de atrito ela é importante para que a gente mantenha o equilíbrio dinâmico do nosso corpo, tá? São essas imperfeições que provocam aí a nossa resistência, nosso contato ali com as superfícies, né? Por exemplo, pegar uma canetinha dessa, né? O que é que acontece? Eu só consigo segurar ela, eu só consigo ter esse equilíbrio porque na palma da minha mão tem algumas imperfeições e na estrutura dela, né? Também vai haver algumas imperfeições, embora as imperfeições dela sejam bem menores que a palma da minha mão. Então é o que acontece quando você passa um hidratante no seu corpo, na sua mão, e que de repente você vai pegar alguma coisa, as coisas começam a escorregar, você fica, né, com a mão ali muito lisa, muito deslizante, né? Justamente por quê? Porque o hidratante que você utilizou ali na sua mão, ele cobriu ali as imperfeições existentes na palma da sua mão. Então tornou tudo muito liso, você não consegue ter essa força de contato, tá? Esse equilíbrio, ok? Então, entenda também que a força de atrito ela é importante para o nosso dia a dia, para a nossa dinâmica no dia a dia, ok? Meus queridos, era isso que a gente tinha para ver na aula de hoje, né? Como revisão da força de atrito, tá certo? No mais, qualquer dúvida, pergunta, tá? Vai no privado, faz uma pergunta, professora, eu não entendi isso, aquilo, porque só assim a gente vai realmente conseguir evoluir e compreender realmente esse conteúdo, ok? Agora fiquemos, né, com a parte aí da força elástica. Até mais!